No dicionário, o significado de ser mulher, ser humano do sexo feminino que representa uma parte da humanidade, aquela cujas características biológicas definem o ser feminino. Mas no Mentalistas dessa semana, vamos entrar um pouco mais no universo feminino. Começa agora, Mentalistas. Aqui no Mentalistas especial sobre o Dia Internacional da Mulher, recebo ilustres convidados na bancada do programa, o psicoterapeuta e escritor Luiz Cuchinir, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, está aqui conosco. Tudo bem, doutor Cuchinir? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui na minha frente. Quem é a outra mulher maravilhosa que está aqui do meu lado é a Regina Nunes, que é a presidente da S&P Global Ratings no Brasil e líder no Conisul. Arranjou um espaço na agenda, a gente está com o tempo contado aqui naquela pressão, mas ela arranjou um tempinho para falar um pouco do ser mulher e tudo mais. Tudo bem, Regina? Tudo bem, sempre uma delícia estar aqui com você, Camila, adoro falar com vocês e já é a minha segunda vez com o Dr. Cuchinir. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. É um tema, assim, quase que reflexivo, né? Quando a gente fala assim, defina o amor, defina o ser mulher, né? É um tema um pouco mais, assim, até complexo demais. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, Regina, para nosso ouvinte da Rádio Estadão, para a gente ter uma noção de como é seu dia a dia, né? Você é presidente de uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. E aí você tem 2 filhas, é casada. Como é que você leva esse dia a dia de ser mãe e também profissionalmente realizando as suas tarefas? Conta pra gente. Bom, eu acho que o dia a dia de todo mundo é repleto de coisas preparadas e de coisas que acontecem inesperadamente, né? Então, assim, o que dá pra gente preparar vai super bem. Falar um pouquinho da minha carreira, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, que é um mercado que quando eu comecei era francamente masculino. Hoje até ele tem uma inserção bastante razoável de mulheres, dependendo das áreas que você estiver discutindo. Então, durante esses 31 anos que eu tive de carreira até chegar aqui onde eu estou, todas essas coisas mudaram muito. Então, é bem interessante ver como as mulheres realmente entraram para o mercado de trabalho e já estão numa fase de consolidação de estar no mercado de trabalho. Então, assim, meu dia a dia é complexo, cheio de coisas interessantes, mas eu tento planejar tudo. Eu acho que tudo é você se organizar, para também ter o espaço para o inesperado. Às vezes o inesperado é maior, às vezes é menor. Quando você começou, que época mais ou menos? 1986. E como é que era o cenário político e social naquela época aí? Bom, falando de Brasil, né, que é onde a gente está, era um cenário extremamente difícil. A gente estava, acho que, numa crise econômica e acho que até de capacidade no Brasil muito grande, para não falar da parte de educação, que eu acho que nos anos 80 teve uma deterioração muito grande. Então, assim, essa é a fase que eu estou saindo da faculdade, estava no meu último ano de faculdade, indo para o último ano de faculdade e procurando emprego. Você teve a crise de 82, onde o Brasil fez uma moratória, então o Brasil estava em moratória global, não pagava os bancos externos, era tudo bastante difícil. E e no meu setor, você não tinha quase mulheres, né? Eu tenho algumas mulheres... A maioria homem. Maioria absoluta, tinham pouquíssimas mulheres e nem se debatia inclusão ou não de mulher. Você tinha que chegar lá e tá discutindo mesmo todos os seus problemas pessoais. E aí tem algumas mulheres aí que marcaram minha carreira, como a Neiva Carmo, a Célia Prado, que a Célia acho que está até hoje no Bradesco, elas já estavam muito mais seniors do que eu era, estava começando a vida. Então foi bem diferente. E o mercado financeiro em si, ele era um pouco agressivo demais. Tanto as pessoas, sendo de qualquer gênero, homem, mulheres, como as mulheres para se estabelecerem. Então, acho que as mulheres eram até mais agressivas que os homens nas suas colocações para serem ouvidas. Quando você diz mais agressivas como? Se comportavam muito masculinizado. Para você se estabelecer, você tinha que se masculinizar. Então, mesmo a vestimenta, a forma de falar e tudo mais. E ao longo do tempo, que eu acho que isso foi muito interessante de ser visto, aconteceu exatamente o inverso. As mulheres começaram a ser valorizadas pela sua formação, pelo que elas tinham de a mais em termos de, de dinamismo, de sensibilidade, de capacidade, de ser multitask, que todo mundo fala tanto hoje em dia disso.
eu não sei se as mulheres são ou não, mas todo mundo diz que de ter sensibilidade. Isso foi mudando, e aí sim, hoje você vê mulheres que são extremamente femininas, em posições de comandando com as suas características mesmo. Então, assim, era bem mais agressivo do que é hoje, né? Eu até fiz uma brincadeira uma vez que eu contei para você que uma pessoa que era bem mais senior que eu, uma vez falou assim, eu não tinha filhos na época, para uma amiga nossa, se você precisar levar seu filho no médico, não fala que você vai levar seu filho no médico, fala que você vai levar seu carro no mecânico. Mas não é porque os homens são insensíveis, é porque eles não levam os filhos no médico, então eles não ficam, esse não é um tempo deles, entendeu? Eles não vão entender a dinâmica, mas eles levam o carro no mecânico. Então você fala que vai levar o carro no mecânico e leva o seu filho no médico. Puxa, é um exercício quase que de empatia, né? Você faz a pessoa, o homem se colocar no lugar, você se coloca no lugar desse eu não passei homem. por isso. Eu não falei que ia levar meu filho no médico e meu carro no mecânico, e naquela época eu não estava nesse problema. Mas eu ouvi isso de mulheres que estavam bem estabelecidas. Que incrível, né, doutor Cuccinira, esse relato da Regina, né? Nossa. A análise que a gente pode fazer em cima disso, não é? Pois é, olha que coisa, né? Que ela não está muito errada, não, porque tem coisas que os homens não entendem das mulheres, não vão entender. Quer dizer, por mais que teve gente até que quando eu comecei a escrever livros só sobre as mulheres, as mulheres também chegaram para mim dizendo, como que você vai escrever um livro sobre mulheres? Você não é mulher? Bom, essa é a rigidez tanto de um lado quanto do outro, tá? Então vamos combinar desse jeito. Se os homens têm essa incapacidade de entender as mulheres também têm a incapacidade de entender os homens. Mas isso também é legal, né? Porque isso mostra um contraste, mostra que cada um tem uma posição e desta posição é que vai enxergar o outro, vai olhar para o outro lado. Agora, que absurdo essa mulher ter que se travestir desde os primeiros momentos, como você falou, né, Regina? O momento onde elas precisavam ser agressivas e masculinizadas e ao longo do tempo ainda precisarem mentir. Dizer assim, olha, eu cuido do carro, eu não cuido de filho, né? Mas é que também a gente precisa entender que os homens também mudaram. E hoje os homens também estão casando só para ter filhos, tendo família só para ter filhos, porque eles não têm muita certeza que esse é o caminho deles. O que eles precisam muito é ter filhos. Ter família, ter uma sensação de ter mais gente na vida deles que não seja só o carro, ou o futebol, ou o que for. Então, a gente precisa entender que essa díade homem e mulher, ela mudou para os dois lados. Mas ela mudou porque a mulher se colocou primeiro nessa posição por uma força maior. Quer dizer, para você ser mulher nessa época, vai anos 80, e você querer se destacar, ou querer alcançar posições que antes eram só alcançadas por homens, não era uma tarefa um tanto quanto impossível, e aí você tinha esses mecanismos, né, de tentar sobreviver a essa situação também? Eu acho que a situação é muito... As mulheres não estavam nesse setor, não estavam nesses setores, não estavam no mercado de trabalho. Você tinha mulheres sendo assistentes, secretárias, você tinha mulheres sendo professoras, rarissimamente você tinha uma mulher juíza, promotora, advogada, que hoje você tem muitas. Então, as mulheres também tiveram dificuldade de entrar nisso. Eu gostei muito da colocação, professor, porque quando eu olho assim e penso, eu falo assim, na verdade, eu não sei se os homens pensavam isso. Eu sei que as mulheres pensavam. Porque, na verdade... Elas precisavam, elas né? diziam isso. Claro. Então, elas diziam isso. Eu nunca precisei fazer... Naquele momento, eu estava com muito menos idade do que eu tenho hoje, não estava nem casada, ainda não tinha filhos. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, mas por quê? Tem que... Não, é porque ele não vai entender que é o teu tempo, ou vai achar que isso vai ser um empecilho para você. Eu acho que algumas coisas foram acontecendo na inserção da mulher no mercado de trabalho que fez os homens entenderem a participação e as mulheres entenderem como eles pensavam. Porque vão existir homens que não têm uma cabeça aberta em qualquer época da humanidade e vão existir homens com uma cabeça aberta em qualquer época da humanidade. Mas a gente tinha que se inserir. E eu acho que o advento dessa tecnologia, da internet, de poder estar remoto, também fez uma inclusão mais forte da mulher. Porque aí ela pode trabalhar de outros lugares, fazer porque a gente precisa, né? Eu, pelo menos, preciso ter todo
o meu lado família, né? Eu não sou duas pessoas, eu brinco, às vezes as pessoas falam, como é a sua vida profissional e sua vida pessoal? Mas só tenho uma vida, né? A profissional, a pessoal fazem parte dessa vida, né? A mesma coisa que dizer que a pessoa que vai na praia não é a pessoa que vai na S&P, né? Elas têm comportamentos diferentes, com roupas diferentes, mas é a mesma pessoa. Então, acho que essa inserção foi acontecendo ao longo do tempo, foram se conhecendo e os homens passaram a entender as diferenças sem ninguém precisar... porque é uma mentira, né? Então a pessoa quando te fala, diz isso daqui, puxa, ela não está entendendo que ela está mexendo até com a ética da pessoa quando ela diz isso. Né? É a máscara, né? Que, na verdade, tanto um lado quanto o outro, homens e mulheres usam muitas máscaras, né? Muitas. E muitas vezes essa máscara que a mulher precisava usar vinha de uma desvalorização que ela fazia dela mesma. Ela estava proibida de dizer que ela queria poder, que ela queria dinheiro, que ela queria mais. Ela não podia dizer. E, na verdade, a gente está falando em termos sociológicos, né? Como se fosse alguma coisa também que aconteceu no passado. Mas hoje, dentro de cada um, e se a gente está falando da mulher, Dia Internacional da Mulher, vamos falar dessa mulher do ponto de vista mais profundo, mais da essência dela. Ainda a mulher tem vergonha de ser uma série de coisas que ela bota na cabeça dela. Que ela é menos, ela não pode, isso não vai ficar bem. Esse estar em função da imagem que ela faz para as pessoas, ou estar em função de vínculos que ela de alguma forma, se entrega para ser o que o homem vai achar dela, no caso, que é a minha leitura, né, o meu estudo é a relação homem-mulher. Disso que eu trabalho, escrevo, etc. Então, isso que é muito importante. Por mais que a gente está vendo o Dia Internacional da Mulher no macro, na sociedade, na história, né, nesse movimento tão mais amplo, a gente enxergar que essa mulher, ela lá dentro dela, ela precisa ser reconhecida. E o reconhecimento começa a partir de ela se reconhecer, ela com ela mesma, e não esperar que o homem a reconheça. Abrindo o jogo. Não sei que intensa magia teu corpo. Meu nome é Vera Maria Silva de Moraes, tenho 72 anos, moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Ser mulher é ir à luta, é correr atrás de seus ideais, é desejar conquistar o seu espaço na sociedade. É um grande desafio. Ser mulher não é fácil, mas quem disse que não é incrível? O desafio da mulher atual está muito ligado a desempenhar esses vários papéis que hoje nós temos, né? Você não é somente mãe de família, você é mãe de família, você é profissional, muitas vezes fazendo 3 jornadas, você muitas vezes é chefe de família, sustentam aí uma família inteira, então eu acho que hoje ser mulher vai além, né, de simplesmente você desempenhar aquele papel para o qual você nasceu, né, enfim, muitos anos atrás, se a gente vê décadas atrás, né, até com as nossas mães, nossas avós, elas tinham ali um papel definido e hoje não, hoje nós temos aí um horizonte tão maior aí de oportunidades e ao mesmo tempo a gente se vê naquela angústia de desempenhar, de fazer tudo certo, de fazer acontecer, você ser bem-sucedida como profissional, você estudar, correr atrás, fazer 1, 2 faculdades, fazer pós-graduação, mestrado, e ao mesmo tempo você ter família, você ter filhos, você cuidar dos filhos, da educação deles e você, ao mesmo tempo, dar atenção para o seu parceiro, né? E ele também te apoiando e
E apesar de tudo isso, você ainda não está satisfeita, né? Você quer fazer mais, você quer buscar mais, você quer ser perfeita para os seus filhos, você quer ser perfeita para a sua família, você quer ser perfeito no seu trabalho. Eu acho que esse é o grande desafio da mulher, né? Eu acho que, né, a gente nunca descansa, a gente sempre quer mais, né? A gente nunca está satisfeita, né? A gente sempre quer dar o melhor da gente. É uma parte boa porque eu acho que essa vontade, essa determinação nos torna muito mais fortes, entendeu? Então, nos torna muito mais independentes. Hoje eu vejo que a mulher ela é muito mais determinada, porque ela tem todos esses papéis e ainda assim ela quer mais, né? Então, eu acho que é um desafio, mas é um bom desafio e eu adoro isso tudo. Olá, meu nome é Adriana, tenho 40 anos. Para mim, ser mulher é uma dádiva. Nós somos totalmente coração, emoção, somos mães, esposas, amigas, somos batalhadoras. E apesar de até hoje sofrermos com alguns tipos de preconceitos e ainda acharem que somos do sexo frágil, ainda assim tenho orgulho de ser mulher. Parabéns a todas as guerreiras do mundo. Mulher, só sei que sem alma. A gente tem alguns depoimentos, alguns relatos que vão permear aqui ao longo do Mentalistas, de mulheres que estão sofrendo algumas questões de cobranças sociais, por exemplo, né? Tem um relato de uma pessoa que se separou agora com 30 e poucos anos, tá? Depois de 10 anos de casada. E aí a família dessa mulher fica cobrando, puxa, mas você se separou agora? Como você vai ter filhos? Como você vai ter uma família? Já tem 35, 40 anos? Tem uma série de cobranças ainda, por incrível que pareça, que ficam ali, rondando as mulheres, né? Então, não sei qual que é a análise que vocês podem fazer a respeito disso, mas... tem até uma estatística que saiu agora, né? Que diz que quase 50% das mulheres, saiu no Estadão essa semana, né? Isso. No Estado de São Paulo, 50% das mulheres optaram em ter filhos depois dos 40 anos de idade. E o próprio Conselho de Medicina, Regional de Medicina, tem uma série de normativas a respeito disso. Acabou essa questão, não, é 30 e poucos. Existem mulheres que podem ter filhos depois dos 40, até os 50, tem uma série de tratamentos que podem ser feitos, autorizados, indicados para as mulheres que querem ter filho depois. Né? Então, a gente está num mundo novo, inclusive da própria medicina, né? Mas vocês não acham que a sociedade ainda cobra algumas coisas, assim? Tem um peso, assim, atrás dessa mulher, muitas vezes? Certamente tem, acho que maior do que com o homem, talvez por educação, ou talvez nessa sociedade ocidental que a gente vive muito aqui, maior, seja muito diferente. maior. E é incrível como, às vezes, também você fala, não, mas... ela não tem filhos ou ela não casou, então, claro, chegou, né? Só que a mulher é vista como mesmo na família dela, como uma pessoa que vai cuidar do pai e da mãe. Se você tiver uma irmã, é nela que você baseia. Se você tiver só homens, aí você meio que divide. É uma coisa bem interessante e importante e que pesa. Então, quando as pessoas falam comigo assim de políticas públicas que precisam ter para ajudar as mulheres, por exemplo, eu não acho que o Brasil está hoje, não é a minha opinião de que o Brasil está hoje feito assim, a sociedade para que a mulher trabalhe. Por exemplo, se você olhar países como nos Estados Unidos, onde a mulher já foi para o mercado de trabalho muitos anos antes de ir aqui no Brasil, e já estamos fazendo a opção de quem do casal que trabalha e não trabalha, seja o homem ou seja a mulher, e a mulher que ficar em casa não vai ser vista como uma mulher que só ficou em casa. É como se tivesse feito uma opção de trabalho. Por exemplo, você não pode ter o teu filho entrando na escola às 7 da manhã e você no seu trabalho às 9 da manhã e o seu filho sai 12:30 e precisa comer, e precisa ter creche, precisa ter lugar. Então, não é só a creche para criança pequena, é o que você faz com as crianças que já saíram da escola. Por que as escolas não são período integral? E período integral de verdade. Por que você entra às 7h15 da manhã? Talvez as escolas tivessem que aceitar que as crianças chegassem às 6h30, porque depende da distância que essa mãe está do trabalho, num país que não tem logística de transporte. Então tinha que ter uma política pública onde talvez eu pudesse deixar meu filho 6h30 e ele tivesse que sair da escola, daquela escola, depois das 5, que é o horário que eu posso ir buscar. Ou eu, ou quem tiver que buscar. E ter toda uma regra dentro dele, onde tivesse também uma inserção muito mais de educação física mesmo. Entendeu? Hoje a gente está rediscutindo aí essa base toda de educação, de português, de matemática, que tem que, na minha opinião, ser muito
mais forte. Eu mexo muito com educação, porque se você pensar que a gente é um serviço de informação, a gente precisa de gente com educação. Então, assim, não é, a política pública não é feita para isso. Os pais deveriam ter um lugar para estar. Se a gente quer ter uma família, como você tem as famílias europeias, onde elas estão todo mundo junto sempre, não é como uma família americana, o que uma mulher, por exemplo, faz com os pais que vão estar ou dentro da casa dela, ou são responsabilidades dela, mesmo que ela não tenha tido filhos. Então, assim, eu acho que você tem que lidar com uma coisa que venha de cima para baixo numa parte, de baixo para cima na outra, e as mulheres no meio. Né? Então, assim, você teria que ter empresas com políticas direcionadas para as mulheres? Claro que sim. Mas você teria que ter uma sociedade com políticas direcionadas para as mulheres. Porque somos nós que vamos ter os filhos, eles nascem no nosso útero. E eu achei bem interessante a coisa de ter filhos mais tarde, porque até que para minha geração, eu tive minha primeira filha, eu tinha 29 para 30 anos, e já estava casada há muitos anos, há quase 7 anos, e talvez tivesse feito a opção de ter filhos com 40, porque existem opções que são econômicas, outras que são de carreira e outras que são pessoais. E você tem que conciliar esse tripé para ter um filho da forma que você quis. Se ele vai dar tudo certo para ele ou para você, eu não sei. Mas você tem que ter um tripé pessoal de momento, você tem que ter a tua carreira, né, que está junto com esse pessoal aqui, e você tem que ter o outro que é o econômico. Ou você não consegue ter, principalmente num país como o Brasil, condições de lidar com o teu trabalho, com a tranquilidade que você tem que ter para trabalhar e não cometer erros, e com a tranquilidade que você precisa ter para educar o seu filho e não cometer erros e continuar tendo uma vida, né? Porque essas 3 coisas são sua vida. Eu fico pensando, se a mulher não tem isso, então ela adoece do ponto de vista psicológico, hein, doutor Kuchnir? Dê a sua visão para nós. Como a mulher adoece mesmo, né? Ela adoece de várias maneiras. Ela muitas vezes se autoagride, né? E acaba entrando num processo de muito enrijecimento. Ela se afasta de toda a possibilidade de ela viver tudo que é sensível, tudo que é emocional, tudo que que vai contra esse deixa eu ver como é que está o econômico, deixa eu ver como é que está a minha carreira, e lá em 15º lugar vai estar, e o meu pessoal, e o meu afetivo, e eu. E isso como tinha uma propaganda antigamente, 9 entre 10 mulheres, né? É verdade. Mas as mulheres se abandonam. Elas se abandonam porque elas acabam entrando num carrossel, que é um carrossel tão prazeroso, colorido, romântico, que é olha a vida, esse é o que se fala assim, FOMO, né, FOM, que é Fear of Missing Something, quer dizer, essa coisa do você, a mulher entra no eu vou perder, e ela está virada para fora. Ela perde esse contato com o seu mundo interior. Então, quando muitas vezes, né, as mulheres vêm e elas vêm querer conhecer meu trabalho, saber o que é, e eu digo, bom, tá cheio desses, tem uma lista de problemas, de pauta para resolver, para tratar, para cuidar em psicoterapia, mas aí eu disse, bom, vamos ver tudo isso, mas a base do que a gente vai ver é você, mulher, você, feminina. Você tem contato com isso? Ela disse, eu preciso muito disso. Me ajuda, é isso que eu preciso. Eu preciso retornar o meu contato comigo mesma. Eu perco o contato comigo mesma, eu perdi, ou nem sei onde está. Onde está a mulher dentro de mim? E essa mulher que precisa ser revigorada, confirmada. E sabe que eu às vezes fico pensando, e aí, Camila, você como mulher também está um pouquinho entrevistada aqui, vai ter que entrar nessa conversa, porque você também tem carreira, claro, tem marido, está pensando nos seus filhos, que a gente conversa sempre, e você tem 2 profissões, na verdade, que daqui a pouco você é psicóloga também. Verdade, Ela foi me visitar lá na HC. Não é demais, né? Agora, uma das coisas que eu sempre me preocupei e vi acontecer com muitas mulheres, e está dentro desse o eu mulher, é que, na verdade, algumas mulheres, e eu passei por isso, e acho que muitas de nós passamos por isso o tempo todo, também é mais fácil me preocupar com o que está para fora.
Sabe? É como se o problema dos outros, sempre eu gosto de dar atenção e tal, porque assim eu paro de pensar no meu, né? Então, assim, muitas mulheres reclamam de barreiras, muitas mulheres reclamam que elas não estão podendo cuidar delas mesmas, muitas mulheres... Porque é mais fácil eu dizer isso e é como se a sociedade comprasse isso. Nossa, mas ela é ótima, só tem esse probleminha, então tudo bem, deixa ela ter esse probleminha. Ela só não, a mulher tem tanto dinheiro, agressiva. Que problema ela tem? Tem dinheiro. Ou então, e a pessoa falar assim, para virar e falar, não, olha, então, eu posso me dar o luxo de dizer para as pessoas e elas vão comprar essa minha desculpa. Então, eu não estou fazendo ginástica, eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando da minha saúde, porque eu estou sem tempo. Mas eu amo tanto os meus filhos, eu amo tanto a minha carreira, eu sou tão bem-sucedida, como se você tivesse o direito de fazer isso. E é mais fácil, né? Porque você começa a procurar satisfações em outras coisas e todo mundo diz assim, mas todo mundo tem defeito. E não é verdade, você tem que trabalhar sempre com o melhor possível que você pode dar em tudo que você faz, sem virar uma neurose, sem virar uma paranoia. E as mulheres que se deixam para trás porque é mais fácil se deixar para trás. Né? E elas começam a se vitimizar em relação à sociedade, dizendo que tudo bem. E não está tudo bem. Você tem que fazer a sua parte. É sua obrigação cuidar de você e de todo mundo dentro do possível. E não deixar nada... A gente às vezes brinca, estamos equilibrando um monte de pratos, por isso que não sei o quê. Também você só quer fazer isso aí, pode, é errado, mas tudo bem. Não é verdade. Você tem que procurar o melhor. E muitas mulheres também eu vejo falando de barreiras no trabalho, para falar, não, mas é porque eu sou mulher que não me dá. Não, você tem que achar um jeito de contornar todos os seus problemas e se focar neles. Isso que ela falou, é disso que eu preciso. Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure os apoios que você precisar procurar, procure se estudar mais, procure se formar melhor, procure entender os problemas dos seus filhos, porque você virar e falar, mas só deu isso aqui errado, não dá certo, entendeu? Você tem que procurar o melhor. O que eu acho que é interessante, isso que a Regina traz pra gente, é que, por exemplo... Desculpas. É como se na medicina a gente fala muito de ganho secundário, né? Então a pessoa tem uma doença e ela justifica aquela doença que ela tem pela impossibilidade de executar outras coisas, né? Então ela vai dando essa desculpa, né? Eu tô com dor e não consigo fazer mais nada, tal. Às vezes pode ser que ela tenha dor mesmo, às vezes pode ser que não, que aquilo seja uma desculpa para não conseguir realizar outras coisas. Você né? tem dor. Então um dia eu brinquei até porque, por exemplo, eu joguei vôlei quando era menina, joguei tênis e tal, eu adorava praticar esporte, tinha tempo para isso. De repente, eu parei de fazer um monte de coisas que eu adorava fazer e dizia que era porque eu adorava fazer. Não, na verdade, eu também queria dar uma encostada. Só que, por exemplo, eu me lembro de algumas pessoas falarem assim, eu não tenho muita altura, né? Tenho 1,65 m e minhas amigas, colegas que jogavam vôlei, tinham 1,80, 1,87, estavam super... E você tem que se superar se você quiser continuar trabalhando ali. Eu não sou nenhum talento, mas nada que o esforço não resolvesse. Porque talento com bastante esforço vira, né? O Pelé, o Michael Jordan, né? A Paula, né? A Hortência. Mas não era meu caso. E eu me lembro que às vezes as pessoas falam, mas me dói o joelho, por isso que eu não faço tal coisa. Que jogador de futebol que não dói o joelho? Você imagina se ele fala, não vou jogar? Então, quando é que não tem uma dor na sua... Principalmente por você estar fazendo um esforço acima do normal. Eu nunca fui uma atleta de estar na seleção do Clube Pinheiros, mas jogava na seleção de todas as escolas que eu estudei, da faculdade. E eu me lembro de eu olhar as pessoas e falar assim, não, mas o meu também está doendo, mas eu vou. Eu vou porque senão me tiram, porque eu sou pequenininha, já não sou nenhum talento. Vocês vão me tirar do jogo. Então, assim, se você quer fazer uma coisa, dói. Né? Eu imagino quem corre maratona, meu marido corre maratona. E eu brinco que eu nunca fiz tanto exercício, não arrumo tempo, porque eu sou muito ocupada. Mas ele arruma, né? Ele também tem duas filhas, ele também é casado comigo, ele também tem casa, ele também tem cachorro, ele também trabalha, é diretor de banco e corre maratona. E eu me lembro que uma vez ele falou assim, quem corre maratona não é quem é o melhor atleta, é quem aguenta mais castigo. Porque dói. E dói mesmo. E a gente corre mais rápido, não é porque a gente quer superar a marca, é que quanto mais tempo a gente ficar correndo, mais dor a gente vai sentir. Eu acho que a vida é isso, a vida é uma maratona. E você tem que entender que tem momentos que você vai estar se sentindo super bem e vai te dar adrenalina, e vai te dar endorfina, e vai te dar tudo que você precisa. Mas tem momentos que dói. Se você falar, eu vou sentar e vou ficar... Você vai ficar. Eu vou deixar suspenso uma pergunta no ar antes do nosso intervalo para segurar a nossa audiência nesse programa tão incrível para o Dr. Kuchinner, e a gente volta no próximo bloco. Até que ponto a mulher realmente
não quer entrar em contato consigo mesma. E como essa mulher chega no consultório de psicoterapia? A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a Regina Nunes, que é essa pessoa incrível aqui do meu lado, no Mentalistas, presidente da S&P Global Ratings no Brasil e líder no Cone Sul, e também o psicoterapeuta e escritor Luiz Cuchinir, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e a gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Esse Mentalistas especial sobre o Dia Internacional da Mulher, estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a Regina Nunes, presidente da S&P Global Ratings no Brasil e líder no Cone Sul, e o escritor Luiz Cuchinir, psicoterapeuta do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutor Cuchinir, a gente deixou no bloco anterior pendurada uma pergunta: até que ponto a mulher não quer entrar em contato consigo mesma e aí fica usando essas desculpas, como diz a Regina Nunes, né, no bloco anterior: eu não faço isso porque eu faço aquilo e tudo mais. E como essa mulher chega no consultório de psicoterapia? Então, em primeiro lugar, por que ela tem esse medo de entrar em contato com ela mesma? Posso pegar o gancho do que a Regina estava falando? Por favor. Regina, você falou, dói fazer esporte, fazer exercício, dói lutar. O amor também dói. E como? Quem desiste de amar para não ter dor. Então, dizer, que legal amar, né? Como amar é o ideal da vida das pessoas, ter um amor. Amor dói, porque coloca a pessoa em contato com a vida, com o potencial dela, com a essência dela, a possibilidade e a impossibilidade de estar com o outro ou com os outros. Então, não é só do ponto de vista físico, emocionalmente, as dores existem. E elas vão existir mesmo nessa esfera tão decantada que é a esfera do amor. Então, quando você, né, Camila, fala, bom, o que é que acontece com as mulheres? Elas querem mesmo entrar em contato com elas mesmas, ou elas não querem? Existem, você que é a minha quase coleguinha, né, em psicologia, né, com todo o teu novo esforço para mais, né, para ser mais, né, admirável sempre, Camila, é que existem contradições na vida das pessoas, no interior das pessoas, que não vem só pelo querer, quero ou não quero, não é tão binário, não é tão sim ou não, né? Existem desejos, sonhos, né? Existem fantasias, existem as condições, as possibilidades a habilidade em poder ir atrás, né? E lutar, e estudar, né? A gente estava falando. Existem os medos, existe muito medo atrás do que tudo que a pessoa deseja. É porque pode resultar em frustração, né? Pois é. Se você há um desejo, se você concretizar, vai ser maravilhoso, mas pode resultar em frustração, né? Não vem, porque o medo é... mais fácil dizer que eu não quero, então, que eu não posso. Vem o não vai poder, ou não tenho para você, ou você é pouco, ou você não chega aonde você pensa que vai chegar. Então, isso tudo que movimenta o ser humano mais nas profundezas deles vai estar na mulher. E algumas características tem. A gente sabe que a mulher ela é impregnada de momentos onde ela se desvaloriza ou, claro, que provém de ela ser desvalorizada. A mulher ela recebe informações à volta dela, conforme ela vai vivendo, vai crescendo, e depois quando ela já está na vida adulta, de que não pode isso, não pode aquilo, você não tem, você não é, você não... Como até você estava falando, né, Regina? Uma coisa que às vezes até eu brinco, a mulher olha para outra mulher e diz assim, eu não sou tão alta,
Eu não sou tão baixa. Eu não tenho peito grande como ela tem. O cabelo dela é muito mais bonito. E outros tantos que vocês duas sabem muito mais o que mulher olha para mulher e fica se comparando e dizendo, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. E aí é que a gente está naquele terreno bastante perigoso, que é o terreno da vulnerabilidade. Quando a gente é mais vulnerável, quando a gente corre o risco de alguém arrancar a máscara da gente, ou ela cair, porque ela não está muito bem pregada, né? Então, a vulnerabilidade maior da mulher é quando ela é o que ela não é, quando ela faz o que ela não é, quando ela se porta como se fosse uma mulher que ela não é. Então, ela pode sim ampliar, conquistar, com certeza, mas desde que seja a partir do que ela é, do que ela realmente é, e não a partir do que vão ver dela, do que esperam dela, e o que ela vai estar o tempo todo desenhando uma mulher que ela não é. Então, quando você diz, mas o que vão buscar? O que uma mulher, quando vai nesse espaço tão íntimo, né, que é uma psicoterapia, um momento de entrega, que não vai lá para enganar o terapeuta, se for. Não é tão legal, né? Então, uma mulher que aceita poder se encontrar e perceber mais profundamente a verdade dela e poder se enxergar no espelho, essa mulher vai justamente buscar onde estão os elementos que a constituem. E os elementos que a constituem, eles estão povoados, eles estão mesclados, eles estão encharcados do emocional. A vida emocional feminina da mulher, ela é muito, muito, muito importante. Ela precisa estar sendo vista pela própria mulher, para ela se cuidar. Esse cuidado, quem quer ser, tem que se cuidar. E sabe o que eu às vezes penso? Também é de muitas conversas que eu tenho com meu marido sobre todas as coisas, né? E tudo que a gente pensa, mas é bem engraçado que o que eu imagino que a gente sente, todas nós, é o seguinte: é muito difícil, como para todo ser humano, o que depende só da gente. Com certeza. É muito mais fácil você se focar nos problemas que você pode pôr a culpa e a responsabilidade no todo, nos outros, na oportunidade e tudo mais. Só que a verdade é que, como as mulheres têm, aí eu estou medindo por mim, estou querendo dizer que todas as mulheres têm esse sentimento. Como a gente é muito mais por educação, por cultura, por qualquer razão, talvez hormonal, a gente oscile muito mais e a gente tenha muito mais necessidade de estar no todo inserida e admirada, o que depende só da gente, a gente não está tão acostumada. E a gente tem que estar, porque você só consegue vencer quando você sabe o que você quer. E não é um vencer que eu estou dizendo porque é uma guerra, a vida e tal. É vencer as barreiras. E todo mundo tem, seja do sexo masculino ou feminino, e não importa o gênero, você tem barreiras que você tem que superar. E você precisa encontrar quais são para você, exclusivamente suas. Quais são as que vêm da sociedade, que vêm da cultura, que vêm da família, que vêm da opinião do terceiro. E aí você dizer o que eu vou fazer para mudar isso. Essa, Regina, você falou, se tivesse no DSM-4, 5, esses códigos que tem... que é a Bíblia da psiquiatria. As bíblias, né, os diagnósticos. Já estou aprendendo mais. Um dia eles vão colocar, porque eles colocam o diagnóstico em tudo. Você falou um negócio que é uma dependência da admiração. Deve ser um vício, é um vício, né? E devia ter um nome lá, para quem sabe vão colocar como um dia vão inventar até algum remédio para isso, né? É verdade. Regina, dependência da admiração, miração, o olhar de fora. Essa dependência de ser admirada é uma característica muito feminina em muitos aspectos. Não quer dizer que o homem não tem esse pavão todo dentro dele. Ele tem. Mas, como a gente está falando da mulher, as mulheres que
tomam essa consciência que elas têm esse vício, essa dependência, esse mal que é de ser admirada, que lá atrás, no feminismo, toda essa batalha sexista, isto não acabou. Ele só mudou de endereço. A admiração, a necessidade que as mulheres têm de serem admiradas, ela perpassa e sobrepõe a autoestima dela. O quanto ela se estima, o quanto ela dá valor à mulher que ela é. Quando ela consegue, esse é o tratamento de dependência, não é? Quando qualquer dependência, não adianta vir lá qualquer tipo de tratamento se a própria pessoa não olhar para ela e dizer, eu quero parar com isso, eu vou cuidar deste meu problema e permanecer, claro, porque às vezes ela diz que vai e não continua cuidando. Engana, né? Como se ela pudesse enganar ela. Um boicote assim, né? Esta dependência é um dos grandes problemas da mulher. E quando ela consegue fazer isso, que tem o privilégio de estar na frente de duas aqui, que ultrapassaram, sem confete, porque vocês estão mesmo nesse lugar. Claro, vocês estão nesse lugar onde vocês têm, não sei se vocês se dão conta do poder, independente do valor econômico que vocês auferem disso, o poder que vocês têm dessas palavras, desses posicionamentos, dos pensamentos que vocês colocam e da importância que vocês têm, no caso de vocês como pessoas públicas, mas também uma mulher que tem uma vida dita simples, comum, o poder que ela tem pela presença dela, se ela se dá conta desta economia humana que ela é, como um potencial de transformação, de cuidado, de recepção, de entrega, todas essas coisas que a gente sabe que a mulher sabe fazer, tem para fazer e ela está fazendo. As nossas ouvintes aí que dizem, não, mas eu sou só aqui, estou só em casa, nem trabalho, nem ganho, olha como eu não ganho. O poder que esta mulher tem quando ela se dá conta de que ela é importante, e ela é importante, essa mulher vence isso que a gente está falando, a dependência da admiração, porque ela própria não precisa de fora se mirar, ela vai se mirar. Abrindo o jogo. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Meu nome é Aline Fernandes, eu sou jornalista e eu fiquei muito feliz com o convite da Camila Tulinski para participar dessa edição super especial dos Mentalistas, que já é um programa diferenciado. Bom, a minha mensagem é para todas as mulheres, amigas, filhas, mães, profissionais, vaidosas, dramáticas, exageradas, desesperadas, namoradas, esposas, para todas nós que trabalham todos os dias, que nós batalhamos de alguma forma para um mundo melhor. Apesar de a gente viver numa sociedade ultra machista, a mulherada tem feito muita diferença. E apesar também de todas as dificuldades que a gente sabe que as mulheres enfrentam pelo mundo inteiro, a gente vê violência nas guerras contra a mulher, baixos salários, não é um assunto pontual no nosso país, é global. Então eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais para fazer desse mundo muito melhor. Parabéns, mulherada, porque não é apenas um dia, todos os dias são nossos. Nós que resolvemos qualquer problema, sempre lindas de batom e de salto alto. Vamos em frente. Meu nome é Luciana, eu tenho 41 anos, sou mãe de 2 filhos, sou professora. E ser mulher no século XXI é um desafio muito grande. Você tem tanta coisa para administrar e que eu acho que a minha maior dificuldade é conseguir dar conta de tudo que eu tenho para fazer, ser uma boa mãe, uma boa esposa, realizar bem o meu trabalho, poder ser uma boa companheira com o tempo que eu tenho. A vida é uma correria, tá tudo muito difícil de fazer e às vezes eu acho que assim que as 24 horas são poucas.
é um pouco tempo que eu tenho para fazer tudo o que eu quero fazer, tudo que eu desejo fazer. Então, acho que o grande desafio da mulher de hoje é conseguir conciliar tudo o que ela tem para fazer. Ela lutou tanto para ter direitos iguais, mas acabou ficando sobrecarregada. É porque algumas funções, algumas coisas são só da mulher, né? Então, na verdade, nós ficamos com uma carga um pouco maior que a do homem. Então, acho que o grande desafio hoje é conseguir fazer tudo o que nós temos para fazer. Mas, com certeza, absoluta, é um grande privilégio ser mãe, porque só as mulheres podem gerar uma vida. Então, o grande privilégio da mulher é poder gerar uma vida, poder dar à luz, poder amamentar. É um amor incondicional e inexplicável. E isso é um privilégio só das mulheres. Então, esse é o grande privilégio que nós temos. Mentalistas. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com o psicoterapeuta Luiz Cuchinir, também escritor. Depois eu quero falar um pouquinho mais do livro que está para sair do forno, que eu já fiquei sabendo. E a Regina Nunes, que é presidente da S&P Global Ratings no Brasil e líder no Cone Sul. Gente, uma outra questão que eu queria trazer é essa questão da uma questão intergeracional, né? Então, assim, as mulheres vão passando de geração para geração, então a relação com as nossas avós, com as nossas mães, com as filhas. Regina, você, enfim, tem duas meninas em casa, né? Você não tem experiência de criar um filho, mas tem experiência de criar duas filhas e a sua experiência passada com a sua mãe, com as suas avós e tudo mais. Você via muita diferença no trato, assim? E para você é desafiador ter duas filhas agora já adolescentes, né, que você tem? Conta uma de 22, né, que é a Luísa, está fazendo direito, e uma de 15, que é a Fernanda, que está no primeiro colegial. Então, elas também têm uma distância grande, porque eu planejei tudo na minha vida. Deu certo, né? Não deu exatamente na data certinha, mas quase que eu acerto até isso. Quase já é perfeita. Assim, já está acima da média de muita gente, e né? planejei bastante, e ainda bem que dei a sorte de conseguir. Agora, eu sinto algumas diferenças. O que eu sinto, principalmente, é que eu tenho uma extrema admiração pela minha mãe e pela minha avó. Então, quando você falou admiração de visão, então, a minha avó, eu sempre achei uma pessoa... Imagine, minha avó nasceu em 1908, né? Ela já faleceu, infelizmente. E é uma das pessoas que eu mais sinto falta de conversar no mundo. É dela e agora do meu pai. Porque a minha avó era uma mulher extremamente forte, e que fez tudo o que uma mulher poderia fazer, acho que na geração dela, e sempre assim, eu até brinco, obedecendo todas as regras e leis dos homens, de Deus, do que você quiser dizer, mas sempre fazendo coisas que eu sabia que era ela que queria, que ela via como importante. E uma mulher extremamente moderna, por exemplo, ela fez farmácia. Então, ela era formada no que dava para se formar na época dela. Teve 6 filhos, tinha 22 netos, sempre estava muito presente. Então, não havia um movimento que a gente fizesse sem querer saber a opinião dela. Então, me faz muita falta e eu tenho muita admiração porque eu não acho que... Não entendo que hoje em dia tenha tanta importância, talvez, os conselhos como tinham naquela época. Tem gente que fala que conselho fosse bom, você não dava, você cobrava. Não sei, os delas eram muito bons. Eu não vejo as pessoas querendo realmente ouvir pessoas mais velhas e tudo mais. Talvez porque a gente não tem o mesmo conteúdo de vida que elas têm. A gente termina fazendo muita coisa, todo mundo te vê meio generalista, vai? E talvez queiram ou não ser você. Então, minha avó era uma pessoa muito presente, muito dinâmica e que sempre soube, assim, traçar essas coisas. E minha mãe é uma mulher sensacional, super moderna, sempre gostou muito de festa, lê demais, então conhece tudo, sobre todos os assuntos possíveis. E eu, no fim, me sinto até um pouco diminuída. Por quê? Porque eu não tenho toda essa coisa que a minha mãe, principalmente, tem de ler, de saber, de olhar. Quando ela viaja para um lugar, ela sabe exatamente tudo, ela conta as histórias. Então, assim, é muito atraente. Eu sou aquela pessoa que, normalmente, no meu fim de semana, eu estou tentando correr atrás de algum prejuízo. Isso é chato, né? Isso é chato, você se sente mais chato. Então, eu acho que elas são mulheres fortes, que dentro das carreiras delas, que a minha mãe só tomou conta de casa, minha avó também, foram extremamente bem-sucedidas, criaram filhos que tiveram vidas e famílias muito, muito boas, né? E às vezes eu fico com medo que as minhas filhas não tenham em mim esse mesmo espelho de admiração. E ouvindo
o professor, o Luiz, falar, eu agora estou com medo de eu querer ser admirada, né, mais do que eu deveria. Então eu vou refletir um pouco sobre isso. Só de né? ter causado porque a a hora que você reflexão, falou, é. não, porque a mulher tem essa necessidade. Então eu acho que para as minhas filhas eu quero ser tão importante quanto a minha mãe e minha avó foram para mim. E não sei se eu consigo. Agora, eu vejo as diferenças que estão em coisas... Assim, eu acho que hoje as pessoas começam muito mais cedo, coisas mais importantes, mas elas são menos responsáveis. Elas se dão o direito de ser menos responsáveis. Por exemplo, do que... Porque minha avó se casou muito cedo, minha mãe também, então já tinham filhos muito cedo, muito mais cedo do que eu tive. Eu vejo as minhas filhas hoje muito mais preocupadas em conhecimento e tudo mais do que de realmente tomar a vida delas na mão delas, do que eu era na idade delas. Né, de tomar a minha vida, as rédeas da minha vida na minha mão. Eu sempre tive essa vontade. Muito cedo já falava, eu quero conversar, eu quero perguntar. Então, eu vejo diferenças, elas são mais rápidas. Hoje, eu não consigo me colocar nisso de como fazer isso. Agora, quando eu vejo minha mãe, minha avó, eu, e a relação que eu tenho com elas, de amor, de afetividade, é tão forte quanto, mas elas querem coisas diferentes. E eu não sei se eu sei ler isso. E não sei se a minha mãe sentiu isso. E se a minha avó sentia isso? Eu sinto isso. Eu fiz um Mentalistas aqui para falar sobre sexualidade na adolescência. Recebi 2 mamães aqui com filhas adolescentes e filhos também, doutor Cuccinini. E aí, o que aconteceu? Elas estavam tentando falar sobre sexualidade com as filhas adolescentes, mas estavam tendo uma certa dificuldade, porque as menininhas já estavam namorando, já estavam com os namoradinhos aos 13, 14 anos de idade. Para essas mamães que começaram a namorar com 18, 19 anos. Então, elas têm uma dificuldade, porque vieram de uma geração que era muito restrita com relação a isso, para ter que educar uma filha numa geração com uma linguagem totalmente diferente, né? Isso é o maior desafio para as mulheres agora, conseguir dialogar com gerações tão diferentes. Quer dizer, a Regina já veio com essa bagagem da admiração de uma outra geração e tendo filhas adolescentes agora, tentando entender essa linguagem delas mesmo, até no diálogo mais aberto, do que não era tão antes. Quer dizer, no geral, né? Porque cada caso é um caso. A gente hoje tem mais liberdade em falar o que acontece dentro da gente, né? Então, hoje a Regina pode vir, como essas mães podem vir e dizer, olha, puxa, eu me peguei querendo ser admirada. Ou essas mães, poxa, me apavorou o fato de elas estarem tendo já provavelmente um início de vida sexual. São etapas, e a gente vai lá saber o que acontecia lá naquela época, aí eu quero entrar numa coisa que você falou, até para te aliviar ou o que for. Regina, hoje a gente não tem mais direito a ser irresponsável, né? Essa cobrança, a gente não tem ideia o que seria para uma mulher daquela época o nível de responsabilidade que ela se colocava, porque ela não falava disso, ela vivia isso, mas a dimensão de ser uma mulher que vai fazer farmácia, tem filhos, e segue uma carreira não igual a que uma mulher hoje que tem uma vida profissional faz. Uma mãe que diz, eu vou cuidar desta casa, desses filhos, dessa família, o que ela traz em termos da carga, do que ela se compromete a ser, inclusive a multiplicadora de informações, o que está acontecendo, que você admira tanto. Pô, hoje eu queria ter esse tempo, essa possibilidade e ter essa possibilidade de ser uma pessoa que sabe tanto do que está acontecendo, quando você deve ter uma noção muito clara de quantas mulheres e homens também te admiram, por exemplo, olha onde a Regina chegou. Olha essa. Regina Nunes. Tomara que meu marido esteja ouvindo. Ele vai se ele não pensa isso, ele é um bobo. Mas você sabe muito bem, depois eu vou te contar fora do ar onde está minha filha, que é uma pessoa que você teve um pouco de contato, que também está aí
como ela conquista, e ela conquista de um jeito que eu olho assim, não, mas como ela chega nisso? Ela hoje está passando 2 semanas na Bratislava porque o banco da Suíça, onde ela trabalha, mandou... Ela é minha filhinha. Era bebezinha até ontem. Bebê. Então, Regina, a gente não tem ideia a importância que as pessoas dão para o que elas conquistam e como elas encaram isso como uma responsabilidade que elas têm sobre elas mesmas, né? Então, isso que você diz, eu me peguei querendo ser admirada, eu tenho o privilégio de ter o André filho e a filha Adriana. Eu tenho os dois lados para poder eu aproveitar, né? Mas você olhar para os filhos e ver que eles estão aí para o mundo, eles têm um lugar, eles têm um respeito, eles se respeitam, eles são respeitados. Você já ganhou. Se esse é o papel da mãe, dessa mulher, que quer ter um lugar para si, mas quer também deixar alguma coisa, e que está conseguindo acompanhar um marido, como você fala, como eu falei que é um bobo se não aproveitar, você está completando o projeto da mulher que você é, e a mulher que você pode ser. E tenha muito orgulho disso. Não, sem dúvida. Agora tem uma coisa que eu acho super importante aí. Ao mesmo tempo da coisa que a gente falou de responsabilidade, aproveitando que faço minha análise aqui com o Luiz, eu acho que tem alguns pontos aí que, por um outro lado, elas são muito mais fortes, sabem muita coisa que elas falam. Eu não sei bem o que eu quero, o que eu vou fazer. Mas eu vejo nas minhas filhas uma situação onde, às vezes, eu digo assim para elas, não é que... existe uma fórmula, né? Antigamente você tinha uma fórmula de felicidade para ser... Hoje em dia você pode ser completamente diferente de tudo, desde que você faça direito dentro da ética, e cumpra o que você entende que é o seu eu, que quer fazer você feliz. Então, é uma coisa bem interessante como essa nova geração, talvez por ter muito acesso à informação, por ter muito acesso... eles sabem dizer o que eles não querem, o que eles não vão fazer. E os padrões das coisas. Eu vejo os amigos delas também, e as amigas, né? Então, acho que a mulher, ela está se inserindo agora num mundo diferente, muito mais aberto para um monte de coisas, mas que ela vai ter que definir o que ela quer muito mais cedo. Esse eu dela, que muitas mulheres hoje, muito mais maduras, vão te procurar para fazer, eu acho que elas vão procurar agora, para fazer com 20, com 15, com 17. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Não vou embora. Agradeço muito a participação da Regina Nunes, que é presidente da S&P Global Ratings no Brasil e líder no Cone Sul. Muito obrigada, viu, pelo seu espaço na sua agenda aqui, para estar aqui no Mentalista. Camila, sempre eu quero estar aqui com você. Eu aprendo muito nos seus programas e você sabe que eu sou sua ouvinte, porque eu até te mando mensagens dizendo, ouvi isso aqui hoje, queria saber mais disso ou daquilo. Espero que todo mundo tenha aproveitado. É sempre muito pouco tempo para estar junto com você. Obrigada, obrigada, Luiz. Dr. Luiz Cuccinelli, nosso psicoterapeuta, sempre aqui na Mentalista, já escritor, lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Quero que você volte depois para contar do seu livro que está saindo no forno, tá bom? Abril ou maio? Temos um encontro, tá saindo, sobre o que é? Só dá uma breve rápida. Posso falar? Só sobre o que é. Deixa no ar aqui. Eu vou falar o nome sem o subtítulo, assim vão imaginar o que é. Jeito de falar. Uau, tô curiosa. Então, lá para abril, maio, a gente tem um encontro marcado aqui no Mentalistas. Obrigada pela presença, viu? Eu que te agradeço sempre esse privilégio, essa oportunidade de estar exercitando um pouquinho isso. E você ter me brindado com a Regina também aqui nesse papo tão bom. Estamos na segunda vez, hein, já juntos. Até uma próxima, obrigada. Gente. Obrigada. Encerrando o Mentalistas especial sobre o Dia Internacional da Mulher com Elis Regina, Maria.
Eu sou a Camila Tulinski, apresento e produzo o Mentalistas, que você pode ouvir, inclusive, todas as edições do nosso programa no nosso site radio.estadão.com.br. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminoto. Até uma próxima.